latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Boa noite, meu povo. Aqui quem fala é Lívia Leandro e estou iniciando o primeiro episódio do Fala Povo Pode Falar, um podcast diferente que vai falar muito ainda sobre as minorias, ou melhor, sobre as maiorias que no decorrer da história sempre foram silenciadas. E no programa de hoje vou discutir um pouco sobre a vida das jovens que saem da zona rural para a zona urbana em busca de melhorias, quais são as suas maiores dificuldades e como essa mudança toda influencia nas suas vidas. E para tratar um pouco de como se deu esse processo, vamos voltar lá para a década de 1930. Foi quando esse movimento de saída do campo para a cidade ganhou força devido à industrialização. Pois é, a modernização do campo foi uma das causas para o êxodo rural. Nessa época, as máquinas, de certa forma, tomaram os espaços do homem no processo agropecuário. A concentração de grandes extensões de terras nas mãos de um número pequeno de proprietários destinados à monocultura para exportação fez com que os pequenos e médios proprietários não resistissem ao sistema de grande produção e vendessem suas terras aos grandes empresários. E foi assim que iniciou-se o processo de saída do campo para a cidade. Segundo o IBGE, a taxa de migração do campo para a cidade era de 1,31% ao ano em 2010. E amostras mais recentes indicam que essa taxa já caiu para 0,65%, mas que mesmo com essa diminuição da taxa, estima-se ainda que apenas 17,6% da população brasileira resida em zonas rurais. E além disso, a ida para a zona urbana representou nesse contexto uma oportunidade de mudança de vida, não tendo em vista apenas uma questão financeira, mas também uma busca pelo acesso aos mais básicos serviços de vida, como saneamento básico, saúde, educação. Sabemos que sempre foram as dificuldades que levaram as pessoas a saírem do meio rural para o urbano. E isso acontece ainda hoje e se torna mais difícil para as jovens mulheres por muitos motivos. Para trazer um pouco da realidade, nada melhor que trazer alguém que passa por isso. Fala aí com a gente, Aline. Meu nome é Aline Gonçalves Alcântara, eu tenho 22 anos, atualmente eu não estou estudando e eu moro na zona rural de Farias Brito. E bom, minha rotina é ajudar minha mãe nos afazeres de casa e no que mais ela precisar. Aline, como foi sua trajetória com os estudos? Você ficou na zona rural por opção mesmo ou porque não teve a oportunidade de sair? Eu fiz meu ensino fundamental aqui mesmo, no sítio onde eu moro, e o ensino médio eu fui fazer na cidade. Fiz alguns vestibulares também quando eu ainda estava no ensino médio e passei para algumas faculdades. Só que eu não me matriculei em nenhuma. E assim, não é que eu não tenha decidido não sair da zona rural, até porque eu quero sair sim, e se eu encontrar uma oportunidade de trabalho, eu vou sair daqui. E eu pretendo, sim, voltar a estudar, fazer faculdade, mas primeiro eu queria arrumar um emprego, me organizar, me estabilizar um pouco, depois ver um curso que eu goste para fazer. Hoje em dia, quais são as suas maiores dificuldades e quais são as suas perspectivas para seu futuro? As minhas maiores dificuldades são os problemas psicológicos, sabe? Eu me sinto insuficiente e muito insegura, tenho medo de não conseguir ser boa o suficiente e isso acaba me atrapalhando muito. Sei que tá ficando tarde e tenho que arrumar alguma coisa para fazer da minha vida, porque aqui na zona rural não tem oportunidade nenhuma. É tanto que quando todo mundo acaba o ensino médio, já vão embora para outra cidade, atrás de emprego e faculdade. E como eu falei, minhas perspectivas para o futuro são arrumar um emprego, estudar e me formar em um curso que eu gosto. A pandemia Covid-19 te influenciou de alguma forma a não ter saído antes do sítio? Como eu disse, eu fiz vestibulares e passei para algumas faculdades. E uma delas foi a URCA. Eu fiz para o curso de Educação Física e passei. E até aí eu estava decidida a ir cursar, estava bem com isso. Mas daí veio a pandemia e tudo desandou.
ficaram adiando as matrículas e eu fui ficando mal, com vários pensamentos negativos e com medo de não conseguir. Daí foi só acumulando tudo na minha mente e eu não quis nem tentar e nem fui fazer a matrícula. Quem está aqui com a gente também é a Thaís. Ela que já mora há alguns anos na zona urbana, sabe direitinho e sente na pele como essa mudança influencia na vida da gente, né, Thaís? Quando eu terminei o ensino médio, fiz o vestibular da URCA, passei para a pedagogia e então eu decidi que para eu conseguir fazer a faculdade, eu tinha que sair do sítio onde eu morava e vim para a cidade. De início foi um desafio muito grande, porque eu era muito caseiro, não saía de casa sem minha mãe. Então, para mim foi algo muito novo. Tudo muito novo, que eu não conhecia bem a cidade. Então, foi um grande desafio. E de início também foi muito impactante para minha mãe, porque a gente era muito apegado. A gente chorou bastante, mas aí com o tempo a gente foi se acostumando e hoje já está de boa. Atualmente eu estou no 7º semestre de pedagogia. Eu trabalhava, só que atualmente não trabalho mais, porque eu engravidei aos 22 anos. Então, eu tive que sair do emprego para conseguir cuidar de meu filho. Está sendo uma missão muito prazerosa e desafiadora, porque sou mãe de primeira viagem, é tudo muito novo. Ter que conciliar casa, filho, estudo, tudo requer muita atenção. Então, acaba que às vezes eu me perco no que eu tenho que fazer sem saber conciliar o tempo. É exatamente dessa forma como muitas jovens se sentem, com o desejo de fazer com que as oportunidades aconteçam, porque é sempre mais difícil que elas cheguem facilmente para quem mora em locais mais afastados dos grandes centros, principalmente para nós mulheres, que somos vistas apenas como donas de casa, mães e esposas. Mas isso vem mudando e cada vez mais estamos ocupando outros postos no mercado de trabalho e em cargos de liderança. Graças a muita luta. Quem conhece bem essas dificuldades é a Laís. Junto com o projeto UNE, ela estuda ruralidades e educação em contextos rurais. Se apresenta aí para a gente, Laís. Sou Laís Leite, sou servidora da UFCA há 9 anos. Sou doutora em psicologia pela UFRN e sou proponente e coordenadora do Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Territorialidades e Diferenças, UNE. Fala um pouco para a gente como é que funciona a sua pesquisa e quais os desafios que são constatados com ela. No nosso grupo de pesquisa, há 5 linhas, dentre as quais a de políticas públicas, modos de vida e ruralidades, e educação em contextos rurais, né, que são as que mais dialogam com esse tema, que também foi o tema da minha tese de doutoramento, né, é um campo e tema que venho trabalhando há mais ou menos 15 anos, que nasce, né, essa motivação nasce também a partir das minhas raízes familiares, né, e o ofício dos meus avós, que foram agricultores familiares. Há ainda, né, uma dificuldade no acesso aos serviços públicos. Isso é uma das informações que as participantes da pesquisa mais ressaltaram, né? Ainda que eles consigam perceber mudanças entre o rural de antes e o rural de agora, né, que a gente buscou trazer um pouco dessas informações e que, inclusive, eles percebem que algumas das melhorias, ou maior parte das melhorias, foram fruto justamente da luta das comunidades, né, das associações, para que isso fosse possível. Pois é, consigo entender bem essa realidade, Laís.
Já passei por muitos desafios quando morava no sítio com os meus pais. Por causa dessa falta de acesso aos serviços públicos e a ausência de incentivos também, seja da família ou até mesmo de outros órgãos, muitas jovens se sentem desencorajadas a continuar com a vida acadêmica, mas mesmo assim ainda saem da zona rural em busca de melhores condições de empregos que não a agricultura familiar. Foi assim que aconteceu com a Raissanara. Rai, me fala um pouco sobre você e sua realidade. Oi, meu nome é Raissanara Fernandes, tenho 29 anos, moro na cidade de Crato. Hoje eu trabalho informal, não estudo. Todos os dias acordo cedinho para arrumar minha filha para ela ir para o colégio, onde ela estuda em tempo integral. Deixo ela no ônibus escolar e de lá mesmo pego o meu transporte para ir para o meu trabalho. Decidi sair do sítio em busca de emprego, pois lá não tinha muita oportunidade. Estudar nunca foi meu forte, nunca pensei em fazer faculdade, não. Ressaltando também que admiro muito, né, os que, mesmo com muito esforço, com muita dificuldade, trabalham, estudam. Meu primeiro emprego, eu saí do sítio, tinha apenas 15 anos de idade, não tinha nem concluído o ensino médio. Além de todas as dificuldades que enfrentamos quando saímos da casa dos nossos pais em busca dos nossos sonhos, eles também carregam consigo a tristeza que é a ausência dos filhos dentro de casa. Vamos falar um pouco com uma dessas mães? Meu nome é Liraneide Gonçalves, tenho 49 anos, sou mãe de 4 filhos, das 3 meninas, moro no Crato, Lídia e Lívia e Liviane. Lídia saiu primeiro, foi estudar e trabalhar. Depois foi Livinha e Liviane. Elas tiveram que sair por falta de oportunidade, que aqui não tinha oportunidade. E como a senhora se sentiu quando nós tivemos que sair de casa? Aí a pessoa fica muito triste, porque não pode dar o que elas precisavam e elas teve que sair para trabalhar. Pois é, gente, a nossa maior dificuldade é bem no início mesmo. Sair da nossa zona de conforto, que é a casa dos nossos pais, não é nada fácil, mesmo que seja um até logo. Também senti muito, manhã. Falando da minha experiência individual, saí bem nova de casa ao terminar o ensino médio, sem nenhuma perspectiva, mas já pensava em trabalhar, já que meus pais não tinham muita condição. Também pensava em estudar, mas no segundo momento, quando me estabilizasse. Fiz vestibular para Direito na Universidade Regional do Cariri, mas não passei porque não tinha o conhecimento. Depois passei para História, que é um curso que exige menos da gente. Lá em 2010, quando estava no ensino médio, os professores, apesar de serem muito bons, não nos preparavam para seguir com os estudos. É tanto que somente no final do 3º ano que começamos a praticar redação para o Enem. Em 2021, graças às leis de cotas, pude entrar no curso de comunicação da Universidade Federal do Cariri, onde estou muito feliz e realizada. E se tem um conselho, que eu possa dar para as meninas que saíram da zona rural ou que ainda estão por sair, como é o caso da Aline, livre de toda romantização, não tenham medo. Apesar de muitas desigualdades e injustiças, nós conseguimos sim chegar um pouco mais longe. Este podcast é uma realização minha para o programa Colabora com a Inclusão e Diversidade, no ano de 2023. Participaram dele Aline Gonçalves, Liraneide Gonçalves, Maria Laís, Raissanara Fernandes e Thaís de Souza. Edição de áudio produzida por Lívia Leandro.